Olá! Vamos explorar um tema que, olha, parece técnico, mas impacta tudo que a gente assiste: o enquadramento de vídeo. A ideia é entender não só como o enquadramento funciona, mas por que ele é tão essencial, né? Porque, no fundo, o jeito como algo é mostrado muda tudo. O quadro da câmera é a nossa janela para aquele universo ali. O enquadramento guia o nosso olhar, define o clima todo e diz pra gente: presta atenção nisso aqui. É a gramática visual básica. E, para, digamos, simplificar essa gramática, o material que a gente está usando foca em 3 elementos principais do enquadramento: o plano, a altura do ângulo e o lado do ângulo. Vamos começar pelo primeiro, o plano. O primeiro é o plano aberto, ou long shot. A câmera tá lá longe, sabe? O sujeito fica pequeno no cenário. Aquelas cenas que mostram bem onde a ação está acontecendo dá o contexto geral do lugar. O foco é no ambiente, na localização. Plano médio, o medium shot. Aí a câmera já chega um pouco mais perto. O sujeito fica mais visível, mas a gente ainda vê bastante coisa ao redor. Esse parece bom para mostrar, tipo, pessoas interagindo ou a linguagem corporal delas naquele espaço. Dá pra ver as ações, as reações, tudo dentro do contexto. E por último, o plano fechado, o famoso close-up. A câmera tá colada ali, geralmente no rosto. O cenário some ou fica super desfocado. É para focar na emoção, nos detalhes. E o que é fascinante aqui é como só mudar essa variável, a distância, muda completamente não só o que a gente vê, mas o que a gente sente. Um plano aberto pode dar uma ideia de imensidão, mas também de solidão, de distanciamento, sabe? Já o close-up te puxa para a cena, gera proximidade, empatia, ou até tensão, desconforto, dependendo do contexto. A distância é, no fundo, uma ferramenta emocional. Para um palestrante sentado, para focar totalmente na expressão do rosto, na conexão ali, olho no olho. É tirar as distrações, concentrar a atenção toda na mensagem e em quem está falando. O rosto é o centro da comunicação não verbal nesse tipo de situação. Plano médio. Assim dá para acompanhar o movimento sem a pessoa ficar saindo do quadro toda hora e ainda pega um pouco da energia dessa movimentação, do uso do espaço. Escolher o plano é sempre um equilíbrio, né? Entre manter o foco na pessoa e mostrar o contexto, dependendo do que está acontecendo. Imagino que usar um close-up em alguém se mexendo muito deve ser confuso para assistir. Seria desorientador, talvez até enjoativo para quem assiste. O plano médio dá essa flexibilidade. Por outro lado, filmar alguém sentado o tempo todo em plano médio pode fazer a pessoa parecer meio distante, menos conectada com quem está assistindo. A escolha do plano realmente direciona a atenção e a energia da cena. Ok, e nem todo plano fechado é igual. Tem variações, tipo espécies diferentes. 3 variações principais. Primeiro, o plano americano. Ele enquadra a pessoa mais ou menos do joelho para cima. Permite ver bastante da postura, dos gestos mais amplos. Depois tem o meio primeiro plano. Esse corta a pessoa na altura da cintura. E por último, o primeiro plano mesmo, que enquadra do peito para cima. Aí a atenção vai quase toda para o rosto e para as expressões. Quer dizer, dependendo do quanto de linguagem corporal eu quero mostrar, eu escolho um desses. Um primeiro plano peito para cima é ótimo para pegar microexpressões, sabe? Transmitir emoção pura, tipo num depoimento. Já um meio primeiro plano, cintura para cima, pode ser melhor para uma entrevista, que a pessoa gesticula um pouco para explicar as coisas. O plano americano já dá uma sensação mais completa da pessoa ali no espaço, mesmo sendo um plano mais fechado. Cada um tem um propósito diferente na comunicação. Altura do ângulo e lado do ângulo. Para a altura, a recomendação é bem direta. Usar o ângulo normal. O que isso significa? Significa colocar a câmera no mesmo nível dos olhos da pessoa filmada. O efeito é criar uma sensação de igualdade, de uma conversa direta. É como se quem está assistindo estivesse ali, no mesmo nível, olhando nos olhos da pessoa. Isso facilita a conexão, a empatia, passa uma sensação de naturalidade. E quanto ao lado, de que ângulo lateral a câmera deveria filmar? Aí é usar o ângulo frontal, ou seja, a câmera bem de frente para a pessoa, alinhada com o nariz dela.
A abordagem frontal dá a visão mais clara, mais completa das feições e das expressões. É o jeito mais direto de se comunicar visualmente nesse contexto. O ângulo normal e frontal parece o mais neutro, o que faz todo sentido para uma palestra ou uma apresentação, onde o foco é clareza. Então, escolher o ângulo normal e frontal é uma escolha consciente. É pela clareza, pela conexão direta, por uma relação de igual para igual com o espectador. Como colocar isso em prática de um jeito mais concreto? É simples. A ideia é você imaginar a tela dividida em 9 retângulos iguais, sabe? Com 2 linhas horizontais e 2 verticais. Primeiro, garantir que a pessoa ocupe a maior parte da tela, como pede o plano fechado. Depois, ajustar a câmera para a pessoa ficar centralizada nessa grade, mas com o nariz dela posicionado perto da linha vertical central. Os olhos devem ficar alinhados com a linha horizontal de cima da grade, ou pelo menos na mesma altura da lente da câmera para reforçar aquele ângulo normal que a gente falou. A regra dos terços é super versátil. Em paisagem, o pessoal usa muito para colocar o horizonte ou um ponto de interesse nas intersecções das linhas, né? Mas para retratos ou para filmar gente falando para a câmera como aqui, usar as linhas centrais e a linha horizontal de cima como guia para o rosto funciona muito bem. Alinhar os olhos com a linha de cima puxa o olhar do espectador para a parte mais expressiva do rosto, sabe? E garante aquele espacinho em cima da cabeça, o tal do headroom, que evita a sensação da pessoa estar espremida. Fica um visual mais equilibrado, mais profissional. Como arrumar isso? Ou chegar a câmera mais perto fisicamente, ou usar o zoom para conseguir o plano fechado certo. E tão importante quanto, fazer o ajuste fino, garantir que os olhos ficassem no nível da câmera e na linha de cima da grade dos terços e o nariz perto do centro vertical. Essa mudança simples melhora muito a imagem, dá mais presença para o palestrante, mais clareza para a comunicação. E isso reforça uma coisa fundamental, né? A ferramenta mais poderosa que a gente tem muitas vezes não é a câmera mais cara, mas sim o conhecimento de como usar ela. A intencionalidade no enquadramento faz toda a diferença. Pequenos ajustes, baseados nesses princípios de plano, ângulo, composição, podem melhorar demais a qualidade percebida e o impacto de um vídeo.